Olá, boa tarde para você que já está aí, para quem está chegando agora. Em instantes a gente começa, então, essa nossa conversa aqui pelo YouTube e pelo Instagram do Núcleo do CCQ, Núcleo Catarinense de CCQ. Hoje a gente fala sobre a questão da comunicação, né? A comunicação como uma protagonista de mudança. E a gente vai poder trocar algumas figurinhas a respeito. A ideia é justamente que a gente possa estabelecer aqui um diálogo. Então, vocês fiquem à vontade, à medida que queiram fazer algum comentário, ter alguma interação. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É um prazer muito grande poder estar aqui, a convite do Núcleo. Hoje nós estaríamos numa atividade presencial, que estava agendada para que nós conversássemos juntamente com a jornalista Andressa Fabres e um grupo de profissionais ligados ao Núcleo. Nós estaríamos numa atividade e, em função desse momento que a gente está vivendo, transformamos, né, a adaptação é a palavra da vez. Nós transformamos essa nossa atividade para uma atividade online. Então, vamos passar aqui alguns momentos interagindo, conversando, trocando algumas ideias e impressões. Eu me chamo Lúcia Búrigo, para quem eu ainda não conheço, eu sou profissional de marketing e comunicação e trabalho há vários anos já no meio, e falar sobre comunicação para mim é sempre muito prazeroso. Eu trabalho muito ligada principalmente ao varejo de serviços e de produtos, e sou uma empreendedora. Eu estou à frente da Bossa Experiências Criativas, que é uma empresa que trabalha com formação de pessoas, eventos corporativos e com consultoria de comunicação. Para a gente começar, então, essa nossa conversa, vendo já várias pessoas aqui se manifestando, boa tarde para todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom, já temos várias pessoas aqui conosco. E para a gente começar, então, a interagir, a conversar, queria saber um pouco de vocês, o que traz vocês aqui a esse nosso encontro aqui agora à tarde? Que vocês colocassem no chat uma palavrinha que desse conta aí de qual é o motivador, né? O que trouxe vocês para essa conversa sobre comunicação. Enquanto vocês vão se posicionando e dando um norte, né, das expectativas que vocês têm em relação ao tema que nós vamos conversar, eu quero contar para vocês umas historinhas que eu acho que ilustram bem a questão de como a comunicação ela é um processo interessante. Eu lembro que uma ocasião, eu tenho um amigo que é cirurgião plástico, e ele contava sempre que, enfim, se surpreendia às vezes com pessoas que vinham ao consultório e tal, e uma ocasião ele recebeu um grande amigo, e ele estava muito feliz com a chegada desse amigo, né? O amigo chegou e, enfim, se cumprimentaram, e ele se antecipou na conversa, falou: nossa, que coisa boa, fico muito feliz de teres vindo aqui para fazer o teu nariz. E, na verdade, aquela pessoa não tinha ido ao consultório com essa finalidade. Ela tinha uma outra finalidade, e, bem da verdade, talvez esse começo truncado de um processo de comunicação tenha rendido aí até uma certa inimizade, né? Ou, quem sabe, abriu a oportunidade de uma segunda cirurgia. A verdade é que esse amigo tinha ido lá com a intenção de fazer uma cirurgia, enfim, uma correção noutra parte do corpo, e olha que uma antecipação de comunicação acabou gerando um ruído tremendo entre dois grandes amigos, né? Uma outra história que eu lembro sempre, que eu acho que é bem interessante, assim, que ilustra esse tipo de coisa, aconteceu comigo. Eu estava diante de uma vitrine, uma loja, e muito encantada, né, com os produtos da vitrine e tal, entrei e fui mexendo na arara, com muita disposição e tal, e a vendedora foi se aproximando de mim, muito constrangida, até que ela chegou bem pertinho, de fato, me olhou, assim, muito sem jeito, né, e tentando ser simpática. Ela disse assim: ai, que pena, eu não tenho nada para o seu tamanho. E, na verdade, eu estava ali em busca de um presente para uma pessoa, e essa observação acabou limitando uma relação que, de novo, né, começa truncada porque a gente atropela um processo de comunicação
sem saber necessariamente quais são as necessidades que o outro traz, né? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Numa outra ocasião, eu lembro, nós estávamos num hotel em Porto Alegre, perto do Guaíba, e tinha um pôr do sol incrível de tarde, a gente estava lá, olhando esse pôr do sol, e aí nós fizemos uma observação para o funcionário, no sentido de dizer, olha, que privilégio que é trabalhar num lugar como esse, né, tão incrível, tão bonito, com um pôr do sol tão encantador e tal. E a pessoa estava injuriadíssima com alguma questão que estava havendo ali entre funcionários e a empresa, e acabou falando uma série de coisas. Olha, não é bem assim, pode ter um pôr do sol maravilhoso, mas o que acontece é que aqui a gente acaba tendo que fazer hora extra fora do planejado, tu veio, eu estou aqui, estou virado, enfim. Essa pessoa, no seu momento da verdade, acabou trazendo para nós uma questão que evidenciou que aquela pessoa jurídica, na realidade, talvez estivesse agindo de uma forma meio equivocada ou, né, de que estava sendo expresso por alguém algo que estava mexendo com a reputação daquela organização. Então, às vezes, a gente não se dá muito conta desses detalhes todos, e isso faz toda a diferença no processo, né? Então, notem o quanto é importante a gente falar de comunicação, porque parece, né, que como a gente já nasce se posicionando, né, choramos quando a gente quer alguma coisa, vamos aprendendo a balbuciar e aprendemos a falar com muita naturalidade, logo na sequência aprendemos a escrever. A comunicação, ela está inserida no nosso contexto, então parece para a gente que talvez não seja uma coisa que a gente precisa desenvolver, né? A gente, afinal de contas, conhece de comunicação desde que a gente nasceu. E aí, enquanto habilidade, o que acaba acontecendo é que a gente perde um espaço muito rico para a gente poder, de fato, né, desenvolver uma habilidade que hoje faz toda a diferença. Eu ontem, acho que foi ontem, eu estava dando uma olhadinha no Instagram e vi que uma profissional amiga minha, Letícia Zanini, fez um comentário a respeito de alguns estudos que estão sendo feitos a respeito da Covid, e mencionava a questão dos estressores, né, que a gente hoje tem, que estão ligados aos medos, aos receios, às ansiedades todas que temos, e entre os três remédios, digamos assim, para essas questões, 2 deles envolviam a questão da comunicação, ou seja, uma comunicação clara, objetiva, que, enfim, aborde, né, de uma forma transparente os assuntos, e principalmente uma informação que seja contínua, ajuda muito a minimizar esse impacto, né? Então, olha que bacana, as pessoas estão se manifestando aqui, vários estão me dizendo, Rosana Correia está dizendo que ela veio em busca de melhoria na comunicação interna, de forma mais efetiva, a Fernanda está mencionando que veio buscar informação e inspiração para melhorar a comunicação dela, bem bacana, né? Acho que é isso um pouco a nossa expectativa em relação à nossa conversa aqui, né? E aí, por essas historinhas iniciais que eu contei, a gente já se dá conta do quanto esse tema ele é relevante, o quanto ele é importante, o quanto ele está inserido na nossa vida, né? Não sei se vocês andaram vendo, mas no Google, na semana passada, quando a gente fazia uma busca pela palavra comunicação, a gente tinha um número surpreendente, 188 milhões de buscas em 69 segundos. Quando eu vi esse número, essa quantidade de zeros, eu confesso para vocês que eu me surpreendi. Porque, óbvio que a gente sabe que o tema está em pauta e que ele é importante, não só para as organizações, mas também para as nossas interações pessoais, né? Mas não tinha noção de quantas pessoas estavam buscando pela informação. Acho que também tinha um pouco a ver, porque na semana passada a gente teve a retomada da atuação do Ministério das Comunicações, né, voltou a ser o Ministério, né, no atual governo, e acho que isso também suscitou um interesse pela temática, né, e acho que isso de nós termos, de novo, né, uma retomada no sentido de trazer a comunicação para uma pasta ministerial, também é mais um elemento que ajuda a gente a entender a importância que a coisa tem, né. Nosso governo passa por uma série de questões de
de crise de comunicação mesmo, de entendimento com jornalistas, veículos e tudo mais. Então, talvez essa condição, né, de criação de ministério tenha muito a ver com o desejo, né, de poder se relacionar melhor por meio da comunicação com todos os stakeholders envolvidos no processo. Então, acho que é muito isso que a gente está vendo hoje emergir, né, da necessidade que a gente tem de usar a comunicação como ponte para ser mais efetivo naquilo que a gente faz. A Jeane está aqui colocando, né, como uma boa comunicação contribui para o sucesso do trabalho em equipe. É fundamental, né, e a gente vai ver isso ao longo daqui da nossa conversa, né. Eu queria que vocês me dissessem, se fosse possível, né, que vocês colocassem para a gente aí no chat, qual é a importância da comunicação nas empresas onde vocês estão? Se vocês tivessem que fazer uma avaliação, né, de 1 a 10, assim, se a gente tivesse que dar uma pontuação para isso, que nota seria, pessoal? Que nota vocês acham que a organização de vocês poderia ter em relação ao que ela enxerga de importância nesse tema? O que vocês me dizem? Vocês podem pactuar aí com a gente, trocar aí com a gente em relação a isso. Vocês acham que é muito importante, é pouco importante para a organização, ainda não é muito relevante? O que vocês me falam? Quando vocês vão pensando sobre isso, eu queria lembrar que o Peter Drucker, ele faz uma observação, e o Drucker é incrível, porque na administração moderna ele deixou um legado maravilhoso, né? Olha que legal, aqui a Graziele está dizendo que 10, né, é muito importante para a organização onde ela trabalha, né? A Vânia Menegali, no mínimo 9. Se a gente for olhar, a gente percebe que as empresas, as organizações que realmente estão preocupadas em estimular a inovação, elas são empresas que levam a comunicação muito a sério e, sobretudo, entendem que tem uma importância vital a gente poder desenvolver essa habilidade, e daí respondendo ao que a Jeane diz, né, dando condições para que o trabalho em equipe flua de uma maneira mais qualificada, porque, obviamente, quando eu diminuo o nível de ruído, eu crio uma condição muito melhorada, né, do trabalho em equipe fluir. E aí, voltando ao Drucker, né, ele fala que 60% dos problemas que a gente tem na administração das nossas organizações estão relacionados à ineficácia da comunicação. Na semana passada, eu vi uma live, acho que era com o Salib Neto, onde ele falava justamente sobre essa questão desse indicador e ia além dizendo que já tem pesquisas que mostram, né, de que mais de 80% da problemática que a gente percebe dentro das organizações está relacionada com esse tema. Então, olha que coisa fundamental, né, para a gente estar pensando efetivamente em como incrementar, em como melhorar. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que tem relação, engajamento com comunicação? Que essas duas coisas, elas conversam entre si? Que elas são fruto uma da outra? O que vocês me dizem? A Lucinéia está aqui conversando com a gente e está dizendo, é importante uma comunicação clara para que o trabalho seja realizado de forma correta. A falha de comunicação prejudica o resultado. Total, né, Lucinéia? É exatamente isso, né? Quando eu pergunto para você sobre relação entre comunicação e engajamento, na verdade, para haver engajamento, é preciso que a gente tenha um processo de comunicação. Sem comunicação, engajamento não acontece. Então, eu não consigo estimular pessoas e trazê-las para dentro de um projeto, engajá-las, né, dentro de um projeto, se não houver um processo de comunicação que seja, de fato, qualificado e bem estruturado, né? Como vocês avaliam a comunicação dentro das empresas de vocês? Vocês acham que é boa? Está bem? Porque a gente já sabe que algumas pessoas aqui avaliam que é importante o tema, mas flui bem? Vocês acham que a comunicação dentro da organização, ela está num processo, num crescente, ela funciona bem, as pessoas se fazem entender, isso fica claro, né, o que está sendo dito de uma para outra? O que vocês acham? Né?
Tentem pensar no ambiente organizacional onde vocês estão inseridos, se a comunicação é, de fato, né, pertinente, se ela tem transparência, se ela tem a continuidade necessária para que as pessoas tenham um entendimento das coisas ou não. O que vocês me dizem? A Aparecida está aqui contribuindo com a gente, ela diz que atua na área da saúde e as pesquisas mostram que erro na comunicação é a principal causa nos eventos sentinelas e eventos adversos na prestação de serviço. Não tenha dúvida, né? A Fernanda está dizendo aqui que sempre podemos melhorar, é isso mesmo, né? A gente sempre tem uma possibilidade de melhorar. E se a gente considerar esse contexto onde nós estamos inseridos, esse nosso cenário de mudanças, na realidade, quando a gente fala da Covid, eu tenho dito sempre que esse cenário que a gente vive neste momento presente, ele está botando uma lente de aumento, né, sobre coisas que já estavam aí, coisas que a gente já via se modificando e que se intensificaram muito mais a partir dessa problemática que a gente está vivenciando. Esse nosso cenário de mudança, onde as pessoas estão mudando seus comportamentos, e com isso a gente está mudando o nosso padrão cultural profundamente, e olha que coisa interessante, né? Existe uma questão que a gente precisa pensar, é que, assim, o que a gente tinha como valor há um tempo atrás, não está servindo para os nossos tempos atuais, mas, em compensação, a gente ainda não sabe direito qual é a nova ordem das coisas, né? Esse hiato que a gente tem, que a gente está vivendo nesse momento, ainda torna o ambiente muito mais complicado. A gente tem muito mais gente interagindo, né? Isso significa que nós temos mais opiniões. Com a tecnologia, a gente botou uma velocidade incrível, né, nas coisas, e além da velocidade, a gente tem hoje uma quantidade muito abundante de informação circulando por aí, e isso tudo torna ainda mais complexa, né, essa condição que a gente tem de se comunicar. Vamos pensar muito, né, no que se fala da coisa de nós estarmos num cenário VICA, né, e outras pessoas usam a expressão VUCA, mas enfim, que é essa coisa de nós estarmos vivendo um momento muito complexo, com uma ambiguidade gigante, né, nas coisas. Então, a gente tem aí, inclusive, um baixo estímulo ao diálogo, né, o que acabou se criando muito em função da gente sempre interagir através de um meio, de um canal, né? Então, tudo isso acaba, de uma certa forma, tornando o nosso ambiente mais conturbado, e a comunicação fica ainda mais complicada, porque, na realidade, assim, o cenário por si só, o contexto, né, acaba também prejudicando muito tudo isso. E se a gente pensar no ambiente organizacional, nós vamos nos dar conta que tudo que acontece no mundo aqui fora está dentro das nossas empresas. Nós não temos como isolar uma coisa da outra. Então, toda essa complexidade de cenário que nós mencionamos, ela se reflete dentro do ambiente organizacional, e isso tende a fazer com que o processo fique mais complicado, né? A Diane está aqui dizendo, vejo como um dos grandes problemas das organizações, e sem dúvida nenhuma, né, essa questão da gente olhar da porta para dentro se faz muito necessária, porque hoje, inclusive, o nosso cliente, o nosso consumidor, está muito de olho, né, para enxergar a coerência entre o nosso discurso do portão para fora e a prática do portão para dentro. Então, tudo tem que estar convergindo, né, e por isso a gente tem que ter uma preocupação redobrada com a questão da comunicação e como a gente pode melhorar o que a gente tem feito, né. E aí eu pergunto para vocês, né, gente, mas afinal de contas, a gente está falando a beça de comunicação, mencionando tantas questões, mas afinal de contas, o que é de fato? Né? Do que a gente está falando? O que é comunicação para vocês? O Tiago está dizendo que o tema comunicação precisa ser revisado com frequência. Ele percebe divergências na organização na qual ele atua, devido a algumas pessoas acharem que dominam o tema e não priorizam uma boa conversa.
Nossa, Thiago, isso é muito, muito, muito recorrente, né? Eu acho que a grande questão hoje é a gente justamente buscar elementos que nos possibilitem priorizar essa boa conversa para que ela aconteça, né? E aí, queria fazer um convite a vocês para a gente refletir que a comunicação é um processo que envolve muitas variáveis. Não sei se vocês lembram da época que a gente estudava lá, no comecinho, né, da nossa vida estudantil, a gente tinha sempre uma professora que mencionava ali como é que se dava o processo de comunicação, desenhando lá, desde o início, né, de quem emite a mensagem até quem recebe. E eu não sei se vocês lembram, mas ali nesse processo a gente via muitas variáveis envolvidas. E quanto mais a gente entendia dessas variáveis, mais a gente percebia o quão vulnerável a comunicação está. Porque a gente precisa acertar na linguagem, a gente precisa acertar no canal, né? Então tem muitas coisas envolvidas. Vamos pensar, por exemplo, quantas vezes a gente pergunta para alguém nas nossas empresas se determinada informação foi mandada, e aí a pessoa diz, nossa, mandei um e-mail, tá tudo certo. Mas aí eu pergunto para vocês, tudo bem, mandei um e-mail, mas esse e-mail, ele chegou no destino? E se ele chegou no destino, essa pessoa abriu esse e-mail? Se ela abriu, ela leu o conteúdo que estava ali e compreendeu esse conteúdo? E mais, será que ela teve alguma dúvida em relação ao conteúdo que a gente colocou ali? Então, percebam, um e-mail que foi emitido e que a gente, às vezes, tem a impressão de que dá conta, né, de fazer com que a comunicação chegue lá na outra ponta, na realidade, muitas vezes não fez a entrega que a gente desejava. E aí eu vou dizer para vocês que, assim, a responsabilidade de se fazer entender é de quem mandou a mensagem. Nós só entendemos que houve um processo de comunicação quando a mensagem chegou no seu destino e foi compreendida pelo outro. E a gente compreende, né, essa coisa se dá por completo quando a gente tem um feedback, quando o outro emite algum tipo de sinal, né, que a gente possa entender se ele realmente teve compreensão ou se ele precisa de algum tipo de informação adicional. Mas é importante a gente frisar de que a gente que emite a mensagem, a gente tem responsabilidade sobre ela. Isso não, o fato de eu ter mandado e-mail não me isenta de ter que checar o resultado final que a coisa toda toma. E às vezes a gente acha que porque a gente desencadeou, a gente iniciou o processo, tá tudo certo. E não é bem assim, né, pessoal? A Cauane está aqui contando para a gente que na área em que ela atua, a comunicação é muito importante, pois envolve a segurança. Então, uma comunicação clara é essencial, principalmente a questão do CRM. O Rômulo está aqui perguntando, né, qual é a maior diferença entre comunicação e transparência? Se complementam, né? Rômulo, comunicação, a palavra comunicação vem de uma palavra que é comunes, significa dividir, compartilhar. Então, a comunicação é estabelecer uma ação comum. A transparência faz parte deste processo, ou deveria fazer parte desse processo. Então, quando eu estabeleço uma ação comum, para que esta ação seja compreendida pelas pessoas e possa desencadear uma reação, que muitas vezes é o que eu desejo com o resultado da comunicação que eu emito, eu preciso da transparência como um elemento importante para que as pessoas sintam confiança, né, na emissão da minha mensagem. E confiança no processo de comunicação é uma palavra poderosíssima, que a gente precisa levar muito a sério, porque ela é o desencadeador da atenção. Vocês sabem, né, que assim, a maior dificuldade que a gente tem hoje para fazer com que a comunicação aconteça de verdade é despertar a atenção no outro. Afinal de contas, a gente concorre com muitas fontes, né? A gente hoje é muito assediado por N fontes de informação. Então, para que a gente possa despertar a atenção do outro, gerar um interesse, né, a gente precisa, antes de mais nada, trazer uma verdade,
ser um agente de credibilidade, um agente da verdade, e com isso a gente ganhar em credibilidade. Então, esse conjunto, né, a interseção entre a atenção, a credibilidade e a verdade, essa interseção, ela gera justamente o espaço da confiança. E a confiança é fundamental para que o processo de comunicação ele se dê de uma forma positiva. E para a gente adquirir confiança, para a gente, na verdade, acabar gerando confiança no outro, né, a gente precisa da transparência como um elemento significativo, importante, que faça parte, né, desse conjunto. Ainda do Rômulo, ele diz, conseguem trabalhar separadas? O ideal é que essas coisas estejam juntas, né? A transparência faça parte do processo de comunicação. Existe uma assim a outra? Pode existir. Agora, na realidade, dentro de um processo de comunicação, é importante que isso ande conjugado. Acredito que isso está muito ligado com os valores e a forma ética. Com certeza, Rômulo, é bem por aí mesmo, e a gente vai falar de ética já já, né? A Lucinéia está aqui contribuindo, dizendo que, na minha visão, comunicação é interação, não basta ouvir, precisa ter entendimento, a confirmação do objetivo da informação, né? E a Aparecida nos diz aqui que trabalhar a comunicação não verbal na área de atendimento é um desafio. Em todas as áreas, eu te diria que, assim, comunicação não verbal, na verdade, assim, o processo de comunicação envolve 3 linguagens, né? A nossa linguagem verbal, a não verbal e a linguagem emocional. Então, a gente precisa ter muito domínio disso tudo para conseguir, de fato, o impacto que a gente deseja e a obtenção do resultado que a gente tem com a execução do processo de comunicação. Né? Cirlei está aqui contribuindo também, dizendo que é importante estabelecer canais de comunicação dentro da empresa. E eu vou além, Cirlei. Eu acho que muitas vezes a gente tem muitos canais e a gente não se dá conta de que a gente precisa dar efetividade para esses canais. Então, muito mais do que a gente ampliar a quantidade de canais, é a gente torná-los mais efetivos, ou seja, é a gente, de fato, fazer com que eles funcionem. E a gente precisa estar muito atento a isso para não criar, né, uma quantidade absurda de canais que às vezes eu não consigo gerenciar bem, né, e eles não terem o resultado que a gente gostaria. Vou te dar um exemplo disso, Silvei. Eu e a Andressa Fabres, a jornalista Andressa Fabres, da Alfa Comunicação, nós trabalhamos juntas um projeto nas empresas de diagnóstico de comunicação. E nesse diagnóstico, volta e meia a gente se depara, né, com a indicação, por exemplo, de que o mural é um canal muito potente para conversar com os funcionários. E, por incrível que pareça, por mais que a gente se dê conta, às vezes, do quão importante o mural é e de como ele é levado a sério do ponto de vista de um canal institucional, e aí a gente vê como esse canal ele é gerenciado, a gente fica frustrada, né? Porque a gente percebe que tem ali um canal com potencial incrível, que as pessoas estão dando uma importância gigantesca e que nem sempre recebe o tratamento necessário para que ele possa resultar naquilo que ele tem potencial para resultar, né? Então, muitas vezes, menos canais, com mais efetividade, com uma preocupação premente de atualização dessas informações, né, de manter aquele canal como sendo um canal confiável, acaba sendo fundamental, né. Sábio está aqui dizendo que hoje temos muitos canais, diversas informações diárias e mesmo assim a falha na comunicação acontece. Perfeito, Sábio, é isso. E na verdade, eu vou complementar essa tua observação dizendo o seguinte, gente, quando eu falei para vocês ali do processo de comunicação e das múltiplas variáveis que ele envolve, é importante a gente lembrar de um aspecto, que é assim, ó, toda comunicação tem ruído, toda. Não existe uma comunicação perfeitíssima, no sentido de que ela não gere alguma questãozinha lá no fundo que não era muito aquilo que a pessoa quis dizer. Óbvio que isso não chega a comprometer o processo, não é isso, mas um ruído sempre tem, né, entre aquela mensagem que a gente mandou e o que chega para nós, a gente vai observar que algum resquíciozinho, alguma coisa ali podia ainda ser melhor elaborado, enfim, né. Então, a grande dica para a gente pensar mesmo num processo que seja um processo qualificado
é a gente minimizar esse ruído, né? Talvez a grande questão do gestor de comunicação é trabalhar no sentido de diminuir, tornar esse ruído cada vez menor para que ele não seja potente. Quanto mais a gente tiver ausência de ruído, tanto melhor tende a ser o processo de comunicação, né? A Graziele está aqui dizendo que comunicar-se é muito complexo, sem dúvida nenhuma, né? Comunicar-se é um processo que exige da gente uma atenção grande, né? E eu falei agora há pouco, é importante a gente se dar conta, assim, ó, de como esses elementos todos envolvidos, essas variáveis, acabam sendo fundamentais para que a gente possa, de fato, né, ter um processo melhor qualificado. Então, e cuidar de tudo isso, é o que tu diz, Graziele, é muito complexo, sim, né? Imagina, a gente tem que entender do canal, da mensagem, né? Uma coisa importante, quando a gente pensa a comunicação do portão para fora, uma das primeiras questões que a gente define é público-alvo. Quando a gente está pensando a comunicação do portão para dentro, às vezes o entendimento do público-alvo é uma coisa irrelevante, e não deveria ser. Por quê? Para a gente poder alinhar a mensagem, né, e botar ela justamente na página que esse nosso público consiga entender, exige de nós entender mais sobre esse público. E aí eu pergunto para vocês, o que efetivamente a gente conhece do nosso público interno? É interessante isso, porque normalmente a gente tem muitos dados demográficos, mas se a gente pensar em dados mais psicográficos, talvez a gente não tenha um entendimento tão claro. Quando a gente vai para as redes sociais com as nossas organizações, a gente tem uma preocupação enorme de ter uma persona bem desenhadinha, né, para justamente a gente acertar a mensagem que a gente está emitindo. Internamente não deveria ser diferente. Quem é a nossa persona dentro das organizações, né? Ou quem são as pessoas com quem a gente conversa? Isso vai ajudar a gente a, de fato, alinhar melhor o processo, né? O pessoal da Alfa Comunicação e Conteúdo está aqui dizendo que mudar o feedback e a presença da alta gestão aparecem como muito importantes em nossos diagnósticos. É verdade, né? São aspectos que sempre se evidenciam muito e que são fundamentais para que a coisa flua bem, né? E aí aqui a Graziele está perguntando quais os requisitos para uma comunicação mais assertiva, né? No sentido de eliminar esses ruídos e ter uma comunicação mais clara e mais compreensível pelo receptor. A gente vai falar um pouco sobre isso já, Graziele, e eu acho que vai poder nos ajudar aí a nortear essa nossa interação, essa nossa relação, né? Bom, nós já falamos, então, sobre essa questão da complexidade que vem justamente, né, das múltiplas variáveis que a gente tem dentro de um processo de comunicação. E aí, quando a gente pensa justamente, né, em como é que a gente pode tornar esse processo melhor, como é que a gente pode, pensando até, né, eu não sei se foi a própria Graziele, alguém falou agora há pouco da complexidade, né, que o processo tem, como é que a gente pode fazer isso, né? E eu diria para vocês que talvez um ponto importante para a gente começar a desenhar um processo de comunicação mais assertivo é a gente entender que esse tema não diz respeito especificamente ao RH ou ao marketing. E existe uma tendência muito forte da gente atribuir a esses dois setores todos os encaminhamentos pertinentes à comunicação. E comunicação diz respeito a todo mundo, a todos os gestores. E isso é tão evidente e forte, né, que a gente deveria habilitar todos os nossos gestores a terem um melhor desempenho na questão do quesito comunicação. E não é nenhum demérito para ninguém a gente admitir de que é necessário que a gente se desenvolva nessa habilidade, porque isso é uma lacuna que a gente tem na nossa formação, né? Então, hoje, ainda bem que a gente começou a evidenciar algumas questões que são importantes dentro da organização, que precisam ser desenvolvidas, pensadas, para que a gente possa ter um ambiente mais produtivo, mais inovador, e certamente a comunicação acaba sendo um desses quesitos, né, requisitos importantes para que a gente crie um ambiente melhor. Então, a primeira coisa que eu diria é justamente que a gente
habilite as nossas lideranças, entendendo principalmente que o nosso gestor, que o nosso líder, ele é a voz da estratégia de uma organização. Então, e a voz da estratégia é um exemplo muito significativo, e vocês sabem que o exemplo comunica demais, né? Ele é, de fato, muito, além de ser um grande comunicador, é muito educativo, né? Então, é importante que a gente lapide as nossas lideranças no sentido de que elas entendam, né, o seu papel e como elas podem se melhorar no sentido de tornar o processo de comunicação um processo mais fluido, mais produtivo para todo mundo, né? E isso inclui entender a importância que o feedback tem. E o feedback, quando eu falo, não é só o feedback no sentido do grupo com quem eu interajo, mas em com todas as pessoas com quem eu tenho uma interação dentro da organização. É importante eu sempre dar retornos. As pessoas aguardam retornos para saber que encaminhamentos, né, ou de que forma elas têm que se portar com determinada situação para poder caminhar dentro da organização. E a falta de feedback, gente, é o que mais gera ruído. A falta de feedback, ela evidencia o ruído. E quem ignora feedback é um gerador de ruído. E aí, quando a gente passa a ter consciência desse tipo de coisa, a gente passa a olhar de uma outra forma para a questão do feedback, é entender o quanto ele pode ser aglutinador, o quanto ele pode trazer as pessoas para perto, né, engajá-las dentro de um propósito, se comprometerem com resultados, né? Então, eu diria que, assim, essa coisa dessa preparação, né, Graziele, para ti que perguntou sobre a questão dos requisitos, é fundamental. A gente ter consciência de que a gente precisa desenvolver as nossas lideranças, né, no sentido de ter uma comunicação mais assertiva, né? E aí, quando eu falei para vocês, né, que a comunicação, que quem ignora o feedback gera ruído, é importante a gente lembrar que, assim, onde não tem a presença de um canal oficial de credibilidade, gerador de confiança, a rádio corredor ou a rádio peão, ela ganha expressão. O canal oficial acaba sendo substituído pelo canal paralelo, né? Então, percebam que se a gente tiver canais oficiais que realmente sejam atualizados constantemente, que estejam, né, sempre ativos e que usufruam de confiabilidade, a gente vai minimizar, com certeza, o ruído e o impacto da comunicação que não sai da via oficial. Então, esses aspectos são muito importantes, Graziele, no sentido da gente poder trabalhar melhor uma comunicação mais assertiva, né? Eu diria para vocês que um outro aspecto importante é a gente começar a se dar conta de elementos que a gente hoje até fala muito, mas que eu acho que a gente precisa desenvolver mais um entendimento sobre isso. Um deles é a questão da empatia, né? Empatia a gente tem visto que é um elemento fundamental para todas as nossas interações. E o comunicador eficaz, o comunicador que realmente faz com que a coisa chegue lá na outra ponta, ele é muito generoso. Ele é generoso no sentido de emitir uma mensagem preocupado com o que o outro vai entender de verdade, né? Então, quando ele se preocupa, né, de uma forma legítima com esse outro, ele se preocupa, inclusive, com o vocabulário que ele vai usar. Se essa pessoa vai conseguir entender o que ele está dizendo a partir das palavras que ele usa no processo de comunicação dele. E eu até convidaria vocês a fazer uma reflexão, uma autorreflexão a respeito desse assunto. Como é que nós estamos em relação a essa questão da empatia, né? Nós realmente somos empáticos com quem nós interagimos? Nós realmente nos colocamos no lugar do outro, no sentido de pensar generosamente, né? Qual será o vocabulário mais adequado, mais próprio, para eu conversar com essa pessoa de maneira que ela possa entender a mensagem de verdade que eu estou emitindo, né? Então, esse é um convite importante de uma reflexão que a gente precisaria ter, né, no sentido de que a gente pudesse ser estimular mais a conexão do outro.
né? Quando eu realmente sou generosa, eu tô envolvida legitimamente com o entendimento da minha mensagem, eu, de fato, consigo criar conexões. E a conexão tem muito a ver, gente, com a questão da emoção, né? Se eu crio a conexão, eu emociono o outro, né? E quando eu emociono o outro, eu estou criando espaço. Eu crio espaço para que a comunicação flua. Eu até sugeriria a vocês, tem uma pessoa que eu gosto muito, ela tem um TEDx que fala sobre esse assunto e tem muitos vídeos dela na web, a Carolina Nalon, ela fala muito sobre comunicação não violenta, e essa questão da criação de espaço é uma questão que ela traz, que eu sugeriria que vocês olhassem, porque é muito importante, né? A comunicação, ela se dá quando eu crio espaço para o outro. Se esse espaço não surgir, o processo de comunicação, ele vira um monólogo, e nem sempre ele é compreendido, é entendido, né? E uma coisa legal para a gente botar aí no nosso caderninho, né, e a gente lembrar, é que para eu desencadear esse processo, tem uma fórmula muito simples, né, que é a gente começar a direcionar o nosso olhar para a pessoa com quem a gente interage. Essa maneira de a gente abrir uma porta de conexão é muito simplificada e não exige nenhum aprendizado muito sofisticado, né? A questão de eu realmente olhar para o outro, né, do outro captar e entender de que naquele momento eu estou disponível para que ele tenha um espaço para se pronunciar, acaba sendo fundamental. E aí eu usaria, né, uma expressão da Marta Gabriel que eu gosto muito, quando ela fala assim de que o nosso lado humano, na verdade, nós exercemos a nossa humanidade trabalhando muito, né, os aspectos da emoção, da ética, né, e da empatia. E isso fala, né, alguém mencionou ética ainda há pouco, e acho que agora a gente, né, transita um pouco por isso, porque o que é a ética, né, pessoal? É um valor sendo entregue. Ética é isso, né? E eu, quando entrego valor para o outro, né, eu consigo envolver. Então, essas características, empatia, emoção e ética, são muito inerentes a gente, ao ser humano, né? Isso nos conecta com o outro. Então, são 3 elementos fundamentais para que a gente desenvolva, se a gente quer criar, né, conexões mais consistentes, né? E aí eu acrescentaria um outro a essa lista da Marta, que é o da escuta, né? Que alguém trouxe aí ainda há pouco, a questão da escuta, de como ela é importante. Escutar, né, tem a ver também com essa generosidade da empatia. E quando eu escuto o outro, eu renuncio à telepatia. Eu escutei outro dia essa frase, eu achei isso incrível, né? Escutar é renunciar à telepatia, ou seja, eu deixo de querer adivinhar o que o outro me diz. É o que eu comentava lá no começo, quando eu contei aquelas 3 historinhas para vocês, né? Por que o cirurgião plástico se atravessou no samba e literalmente deixou o amigo numa saia justa, né? Porque ele não deu tempo para a escuta acontecer. Ele atropelou o processo. Ele quis responder antes mesmo que o anúncio, que o amigo se pronunciasse sobre o que ele tinha ido fazer no consultório, né? Então, essa coisa da gente se antecipar, e quem de nós já não fez isso? Quantas vezes a gente está conversando com alguém e a gente se antecipa e acaba, de alguma forma, cortando o raciocínio do outro, ou a gente está mais preocupado com o que o outro vai dizer do que propriamente com aquilo que o outro está dizendo para mim. A gente está mais preocupado com o que a gente vai dizer do que aquilo que o outro traz para mim, né? Então, essa questão da escuta acaba sendo fundamental também para que a gente tenha um processo de comunicação mais assertivo, né? E a escuta demonstra para a gente, genuinamente, né, interesse do outro por mim. Isso acontece muito em casa, né? A gente se dá conta, assim, às vezes a gente está lá envolvido, eu, por exemplo, dou aula, hoje os meus filhos já são adultos, mas na época que eram menores, eu lembro muito de estar ali corrigindo prova, deles estarem ao redor, conversando, e lá pelas tantas está contando uma história e alguém diz assim, mãe, tu não está me ouvindo. E de verdade, se a gente for analisar, a gente não está escutando, a gente está com a atenção da gente voltada para uma outra tarefa, né? E não está dando ao outro o espaço que a gente falou anteriormente, quando a gente falou da empatia, né?
A Rosana está aqui dizendo, perfeito, o vocabulário é essencial e a pessoa que recebe a informação deve questionar o que está recebendo, caso não entenda, e assim ambas as partes ganhem. Perfeito, Rosana, é isso, né? Mas o outro só me dá esse tipo de feedback, vai me dizer que não entendeu, quando houver um espaço criado para que esse retorno aconteça. Senão a pessoa pode se sentir constrangida, e tenha medo, né, de expressar que não entendeu, porque isso pode acabar levando a uma interpretação que não é exatamente aquela que ela gostaria, né, que a pessoa, de repente, se não tem esse espaço para essa conversa acontecer, ela vai se sentir, às vezes, constrangida, né, é como se ela tivesse, de uma certa forma, mostrando a sua vulnerabilidade para o outro, sem estar à vontade para isso. Então, ela acaba optando por talvez nem falar a respeito disso, né? E aí, eu recorro de novo, né, a uma frase do Drucker, onde ele diz, né, que ouvir, né, o mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. Porque muitas vezes, e aí eu falei das linguagens ainda há pouco, a gente está sinalizando para o outro, através das múltiplas linguagens que a gente utiliza, algum tipo ou de constrangimento, ou enfim, a gente de alguma forma sinaliza um retorno, né, que não está implícito na fala, mas num outro nível de linguagem, isso de alguma forma se revela. E o outro só vai entender essa revelação se ele realmente estiver conectado naquilo que a gente está dizendo. Então, percebam que uma coisa está relacionada à outra, né? E se a gente traz isso para dentro do ambiente organizacional, já pensando, né, especificamente da relação da comunicação com a questão da inovação, né? As nossas organizações, elas são um território fértil, né, para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento profissional. E a iniciativa privada, hoje já existem algumas pesquisas que apontam, né, como sendo absolutamente críveis, assim, as pessoas acreditam muito, né, naquilo que a iniciativa privada faz, né. Eu até vi outro dia numa live, e a Covid, uma das coisas que tem nos proporcionado é justamente a oportunidade da gente ouvir excelentes conteúdos com pessoas que trazem coisas que são muito importantes, né, para o nosso entendimento desse nosso momento, para o nosso desenvolvimento, né. E alguém ali, numa das lives, falava justamente sobre a questão do Trust Thermometer, né, que falava que a iniciativa privada e a imprensa, né, são tidos como entidades, né, nas quais as pessoas confiam muito. Então, pensando justamente, né, de que é um ambiente de confiança, que é um ambiente onde as pessoas podem desenvolver a sua formação pessoal, a empresa acaba sendo, né, um organismo fundamental para que a gente tenha um entendimento de que ali é possível, né, um entendimento das nossas histórias. Porque o que é a história de uma pessoa jurídica, né? A história de uma pessoa jurídica, ela é a soma de das histórias de todas as pessoas físicas que a compõem. E se a gente pensar nisso, olha que potência que tem, né, essa coisa da gente conhecer as histórias das pessoas que estão conosco, né, e de quanto essas histórias acabam trazendo para a gente o entendimento da experiência que cada um traz. E é essa nossa experiência, a experiência que a gente traz para dentro da organização, que dá significado para aquilo que a gente expressa, que a gente comunica, né? Então, hoje a gente está vendo, por exemplo, essa questão do racismo, né? Que no mundo todo está sendo uma bandeira importante de ser levantada, né? E como isso traz para a gente, né, um entendimento de que a gente precisa revisitar, inclusive, o nosso vocabulário, e extrair desse vocabulário palavras que hoje já não conversam mais, porque palavras têm história, palavras têm memória, e elas vêm encharcadas de significado, elas geram imagens, né? Então, quando a gente pensa nisso,
algumas palavras precisam ser banidas do nosso vocabulário, né? Eu percebo, assim, vejo muitas vezes as pessoas comentando sobre isso, vejo, por exemplo, a palavra denegrir é uma palavra que está caindo em desuso justamente por conta da questão do entendimento do significado, né? Então, na verdade, quando eu compreendo esse universo, né, dessas pessoas, eu consigo enxergar que essa soma dessas histórias é importante para a nossa organização, eu começo a, de fato, gerar conteúdos que são relevantes. E conteúdos relevantes geram conversas. E conversas geram transformação. São as conversas que possibilitam a inovação. Nós chegamos onde chegamos, nós como seres humanos, não sendo, né, os mais velozes, nem os mais fortes dos habitantes do planeta, porque justamente nós temos, né, a nosso favor a questão da comunicação, que nos possibilita trocar informações a partir da linguagem. Então, observem quão potente é essa questão da comunicação e que importante que é que a gente consiga, né, de fato, entender o que é relevante dos nossos grupos de interação, para que a gente, a partir dessa relevância, consiga gerar conversas mais produtivas e criar um ambiente seguro para a inovação, gente. Porque inovação exige da gente um ambiente onde o experimento aconteça. E experimento requer que a gente esteja tolerante ao erro, né? Tem que correr o risco. A inovação implica em arriscar o mico. Não tem muito jeito, né? Então, a gente precisa de se sentir seguro, em um ambiente seguro, onde exista justamente a transparência, a fluidez, né, a verdade, todos esses aspectos, né, quando a gente percebe isso tudo, a comunicação melhora, né? E se a comunicação melhora, e aí trazendo lá da pergunta inicial da Jane, né, o resultado também, ele vem a reboque. Eu lembro de um caso que eu acho que é bem legal da gente trazer, eu acho que é de 2009, se não me engano, a Caterpillar ganhou o GPTW, né, aquele prêmio que é dado nas empresas melhores para se trabalhar, e esse foi um ano, é muito emblemático esse prêmio, porque ele foi um ano em que a Caterpillar estava passando por uma crise horrível na organização, né, e aí, em função justamente desse momento de crise, se entendeu de se fazer, né, uma gestão de comunicação absolutamente transparente, com continuidade, e aquilo foi dando às pessoas a oportunidade de ir se identificando, né, com o momento da organização e se comprometendo com coisas, e enfim, isso gerou engajamento, e o engajamento gerou esse resultado que talvez para uma outra empresa que não tivesse se preocupado de fazer da comunicação a sua principal aliada para chegar ao resultado desejado, não tivesse chegado, né? Então, acho que esse é um caso bem emblemático que ajuda a gente a entender, né, o quão significativo, o quão importante o processo de comunicação para todos nós, né? Aqui tem uma colocação do Instagram, né? Alguém diz, e nesse cenário atual de pandemia, até onde as informações sobre afastamento, casos confirmados, devem ser repassadas aos colaboradores? Neste caso, é melhor comunicar ou não? Sempre comunicar, porque eu falei agora há pouco para vocês, né? Onde a comunicação oficial não se coloca como um canal de relevância, o canal paralelo ganha espaço. E isso gera instabilidade e insegurança. Por que a empresa omitiu isso de mim, né? Qual era o interesse que a organização tinha ao manipular essa informação? Então, a gente trazer a informação à tona é garantir ao outro o direito dele também tomar medidas, né, e se organizar, e se precaver, porque ele tem a informação, né? Então, é importante, sim, eu não consigo ver claramente o nome, mas é importante, sim, que a gente comunique, sabe? Sempre a verdade, a transparência é a melhor alternativa, tá? No ambiente organizacional é sempre a melhor alternativa.
Então, só para a gente ir fechando, né? Então, lembrando, gente, palavras, elas têm vida, né? Elas geram imagens, elas são potentes, então, tem poder, aquela coisa que a gente escuta desde pequeno, né? Que às vezes a mãe, ou a avó, alguém da família fala assim, palavras têm poder. Tem muito poder, sim. Então, é importante que a gente faça escolhas. E mesmo que a gente não as diga, né, é importante a gente saber que não existe não comunicação. O fato de eu não comunicar também significa alguma coisa. Então, percebam que o meu silêncio também comunica, né, tanto quanto as palavras. E as palavras são importantes, sem dúvida nenhuma, que a gente escolha as que são mais adequadas para cada situação, né? E aí, trazendo de novo o que alguém tinha falado ainda há pouco sobre a complexidade, né, desse processo. É muito complexo, sim, gente, né? Requer da gente estar sempre se atualizando, né? Sempre olhando para as mudanças de cenário, como elas refletem no nosso dia a dia e como elas reverberam, né, nas nossas escolhas, na maneira da gente interagir com o outro. Eu lembro sempre que tem uma frase do Aristóteles, né, que diz que quanto maior é a luz, maior é a sombra. Então, é isso, né? Quanto mais a gente vai descobrindo da importância da comunicação, tanto maior é o nosso desafio no sentido de estabelecer justamente, né, padrões para que ela flua melhor, para que realmente a gente chegue onde a gente deseja, né? E aí eu queria convidar vocês para, a partir dessa nossa conversa daqui, de hoje, né, que vocês chegassem nas suas organizações e pensassem, refletissem sobre esses aspectos que a gente mencionou e tentassem pensar nesses aspectos, um deles, assim, que vocês acham que valeria a pena começar a desenvolver, a investir no sentido de melhorá-lo para que a entrega lá no final seja melhor para todo mundo, né? Então, acho que, assim, um exercício para a gente fazer a partir dessa nossa conversa hoje aqui é justamente que a gente saia daqui comprometido em transformar o processo de comunicação, um processo de comunicação melhor qualificado, e não só pelo resultado da empresa, mas também para o que isso gera de benefício para a gente, né? Eu percebo que, assim, quanto melhor a gente se coloca, né, a gente consegue entender o outro, tanto melhor tende a ser o nosso dia a dia, né? Essa coisa da empatia vai me tornando um ser humano mais flexível, eu passo a ter atitudes mais ponderadas, então isso tudo vai nos ajudando justamente na busca de um equilíbrio, né? E a comunicação, ela tem justamente esse compromisso, né, tão grande, porque ela espelha o que está dentro de nós. Então, autoconhecimento talvez seja, né, para a gente desencadear um processo de desenvolvimento dessa habilidade, um primeiro passo muito significativo para que a gente torne as nossas interações mais produtivas, né? Então, voltando ao que alguém perguntava, né, sobre os requisitos para uma comunicação mais assertiva, eu diria que a gente investir no autoconhecimento acaba sendo fundamental para que a gente possa espelhar aquilo que está dentro de nós de uma forma mais assertiva, mais amorosa, mais afetuosa, né? A compaixão tem muito a ver com a empatia que a gente falou, né? E que a gente nem entrou muito nesse assunto, mas que eu penso que caiba aqui para cada um de nós levar, para pensar um pouco a respeito, né? Basicamente é isso, e eu desejo honestamente, né, que todos nós possamos de verdade entender, né, que a gente é muito vulnerável, todos nós somos vulneráveis, que a nossa vulnerabilidade coloca justamente para a gente a importância que o outro tem na nossa vida, né, porque é o outro que nos dá acolhida, né, é o outro que ajuda a gente a minimizar esse impacto da vulnerabilidade, e que a maior expressão da acolhida é, sem dúvida nenhuma, o abraço, né? Então, pena que agora a gente não esteja podendo
nos abraçar pessoalmente, mas recebam aí um grande abraço virtual, entendendo, né, de que essa é a maneira que a gente tem da gente estar uns com os outros, né, participando da vida uns dos outros. Eu estou aberta para perguntas. Eu gostaria que vocês, se quisessem perguntar alguma coisa, ficassem à vontade. A gente tem alguns minutos ainda para o encerramento da live. E estou à disposição de vocês. O que a gente puder contribuir ainda, ou se quiserem me dar algumas sugestões também, estou muito à disposição aqui para que a gente possa estabelecer essa ponte. Várias pessoas aqui se pronunciando, muito afetuosamente, né? Muito obrigada aqui pelas manifestações. Eu estou muito feliz, né, com o feedback que estou recebendo de vocês. E estou à disposição para o que vocês precisarem. Né? Pessoal da Alfa Comunicação, que são nossos parceiros, os parceiros da Bossa Experiências Criativas, né? Está aqui também conosco, participando. A Andressa, que hoje estaria aqui na nossa atividade presencial, mas não vai faltar oportunidade, a gente vai estar junto. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês, pelo tempo de vocês, né, por terem acompanhado, por estarem aqui conosco. E eu faço votos que todos nós aqui saiamos da nossa interação, nos comunicando melhor, né, uns com os outros e cada vez mais atentos a esse processo, para que a gente possa ter uma vida mais feliz. Uma boa tarde a todos, obrigada pela audiência, obrigada ao Núcleo por essa oportunidade. Estou à disposição de vocês, se quiserem interagir pelas redes sociais, só me mandar direct, enfim, a gente conversa por lá, tá bom? Um grande abraço a todos e uma boa tarde.